Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Amém. Amém. Nós estamos fechando as portas por causa do eco, né? Está dando um certo eco. E os irmãos têm falado bastante aí do áudio. Então nós estamos usando o microfone e fechando as portas para ver se conseguimos eliminar esse eco. Mas é a primeira lição do trimestre, lição número 1, que será ministrada nas classes no dia 1º de abril. Discernindo as bênçãos de Deus. Eu gostaria, em licença do nosso pastor presidente, pedir para que todos nós leiamos primeiramente o texto áureo que está em Efésios capítulo 1, versículo 13, e depois os textos de referência. Vamos ler a uma só voz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Texto de referência. Primeiramente, Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, depois Números 6 e 24, Salmo 67, versículo 1, e depois Salmo 67, versículo 7, e por último Lucas 24 e 50. Todos juntos? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Graças a Deus. Na questão doutrinária estamos seguros, né? Porque nós temos professores, pastores, né? O nosso presidente, o pastor José Benito Bittencourt, que é versado nas Escrituras. Então, na parte doutrinária, nós não temos qualquer insegurança, né? Qualquer erro, vamos assim dizer, né? Prontamente seremos corrigidos com o pastor. O que nós temos, eu tenho, e os irmãos talvez também tenham, insegurança na pedagogia, né? Na parte pedagógica, ou mesmo didática, né? Isso aí, apesar de nós consultarmos os entendidos, lermos bastante sobre a questão pedagógica, sempre há uma certa insegurança, né? Mas esperamos, confiamos em Deus, através do seu Santo Espírito, Ele possa nos guiar na parte pedagógica, né? E todos sair daqui, não enfadados, né? Mas com uma certa substância do ensino da palavra de Deus. Essa lição será ministrada para os alunos no próximo domingo, dia 1º, como já dissemos, né? Algumas notas preliminares, antes de entrarmos no esboço da lição. Discernir. O que é discernir, né? Nós sabemos, e nós vamos passar para o aluno, para a aluna, o que é discernir. Discernir é ver ou perceber claramente a finalidade das bênçãos de Deus. Isto é, discernir aqui no contexto, né? É ver ou perceber claramente a finalidade das bênçãos de Deus. Então, o tema é discernindo as bênçãos de Deus. Perceber claramente
para que serve as bênçãos de Deus? Para que serve as bênçãos de Deus? Esse será o nosso enfoque, né? Primeiramente, a finalidade da bênção é beneficiar diretamente uma pessoa ou um povo e indiretamente a outros. Gênesis 12, se tu uma bênção. Bênção, então, é um benefício, né? Bênção é benefício. O importante não é somente receber a bênção, o importante é ser uma bênção. A verdade aplicada, já adiantando um pouquinho, as bênçãos de Deus atestam seu amor, cuidado e interesse. Nós estamos tão acostumados com a palavra bênção, nós crentes, nós evangélicos, que às vezes não questionamos o que vem a ser bênção, né? Mas bênção a rigor, bênçãos a rigor significam benefícios. Benefícios, esse significado de bênção, de bênçãos, benefício e benefícios, né? Bênção, benefícios, bênçãos, benefícios, né? Ok? O texto áureo que nós temos, eu chamaria a atenção dos irmãos para a parte, vamos dizer assim, principal teológica do texto áureo. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui, no seu escrito, Paulo eleva as bênçãos para o patamar, para o plano celestial, de onde partiu a nossa maior bênção. É de lá, é do alto, dos lugares celestiais, que vêm as bênçãos espirituais. Para quê? Com qual finalidade? Para tornar aptos para a vida eterna. Para que servem as bênçãos espirituais? Como servir as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais é para isso, exatamente para isto. Tornar-nos aptos, hábeis para a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, você pode dizer assim com toda certeza, né? Que torna você apto, que torna nós aptos para a vida eterna, são então as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ok? Nós podemos passar isso para o aluno, né? Significa bênçãos espirituais nos lugares celestiais. São bênçãos, resumidamente, né? São bênçãos, para que o aluno possa memorizar. Bênçãos espirituais são as bênçãos que nos tornam aptos para a vida eterna. O texto de referência que nós temos são versículos baseados em 4 livros, né? Gênesis, Números, Salmos e Lucas. Gênesis 12, 2, 3, nós temos o tempo de Deus de chamar Abraão, o tempo exato de Deus de chamar Abraão. Deus trabalha sempre com o tempo exato, né? Nem menos nem mais. Então, chamou Abraão no tempo exato para fazer dele, ou para fazer por intermédio dele, um povo que cresce em um único Deus, preparando assim o caminho para o Evangelho. Queira ou não, em Abraão está o ministério de Abraão, está a preparação de Deus para o Evangelho. Isso nós não podemos nunca duvidar, tá? Para um futuro que até então estava na mente de Deus, foi revelado agora por Jesus Cristo.
Foi revelado 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Mas estava na mente de Deus, estava nos planos de Deus há muito tempo. Revelou agora e se manifestou através de Jesus Cristo. Números 6 e 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Aqui a bênção vem pelo ministério, pelo sacerdócio de Arão. Ele que ministra a bênção. Hoje também nós temos a bênção ministrada pelo sacerdote, pelo pastor, né? A bênção apostólica, essa aqui é a bênção arônica. Nós temos a bênção, que dá a bênção é Deus, mas quem ministra são os sacerdotes, os pastores, presbíteros. Por isso que quando está ministrando a bênção apostólica, os irmãos ficam como que paralisados, né? Acontece com todos, né? Ficam paralisados, né? Que está sendo ministrada a bênção apostólica pelo sacerdote, né? Por intermédio do sacerdote. A bênção, repito, vem de Deus, mas através do ministério dos pastores, dos presbíteros. Salmo 67, 1. Deus tem misericórdia de nós, e nos abençoe. É a palavra, a frase chave desse versículo. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse brilho, esse resplendor do rosto de Deus em nós, desfaz a dúvida, ou desfaz as dúvidas. Tira toda a inquietação. Nos inspira a fazer o bem. É o brilho da face do Senhor. É o brilho do rosto do Senhor sobre nós. Não temos dúvida, não temos nenhuma dúvida no que diz respeito às coisas eternas, no que diz respeito às coisas espirituais. E tire de nós a inquietação, o pavor. É o brilho de Deus. E o que é importante também, esse brilho nos inspira a fazer o bem. Os crentes fazem o bem devido, você pode afirmar isso com toda certeza, fazem o bem, aliás, só fazem o bem. O crente só faz o bem, né? Os crentes só fazem o bem. Fazem o bem porque o brilho do rosto, da face do Senhor está sobre eles. Amém? Salmo 67, 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Os benefícios, as bênçãos de Deus sobre Israel tornou conhecido. Tornou Israel conhecido e como destinatário primeiramente das bênçãos de Deus. Eu diria que causa admiração para os historiadores, causa um certo temor, mesmo que não se manifeste temor nas pessoas não crentes, na questão de Israel. Há documentários, há reportagem sobre os benefícios de Deus a Israel. Deus se tornou conhecido, vamos assim dizer, pelos benefícios que fez a Israel. E todas as extremidades da terra o temerão. Está aí. Israel como a revelação das bênçãos de Deus. E vai ser, esperamos que será efetivada no plano espiritual quando Israel aceitar a Jesus como Deus e não como um brilhante judeu. Eu li um escrito há muito tempo atrás de um judeu que disse: Jesus, um grande judeu. É verdade, um grande judeu, mas Jesus acima de tudo, um Deus. Deus, realmente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É isso que nós falamos constantemente.
Jesus é Deus. Lucas 24, 50, que é o último versículo dos textos de referência. E levou-os fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Logo em seguida tem a ascensão aos céus. Parece que tudo aconteceu no mesmo dia, pela narrativa de Lucas aqui. Mas em outra narrativa de Lucas, que está em Atos, capítulo 1, versículo 1 a 8, isso ocorreu depois de 40 dias que Jesus esteve com eles. Tá? Então tem essa observação no que diz respeito à informação bíblica. Aqui passa-nos a impressão que foi tudo no mesmo dia. Mas Atos 1 e 8 fala aí de um hiato de 40 dias. Tá? Então você tem que ler Lucas 24, 50, em conjunto com Atos capítulo 1. Introdução. Diz assim a introdução: nesta lição abordaremos um assunto que destaca um dos aspectos das atitudes de Deus para com a humanidade e toda a sua criação. Atitude de Deus. Qual foi a atitude de Deus? Uma só: bênção para toda a humanidade. Desde o princípio, esta atitude está presente. Desde o princípio, os benefícios estão presentes em Deus, pois Ele é Deus dos benefícios, Ele é Deus da bênção. Ele é Deus, um Deus vingativo, irado, mal-humorado. Ele é um Deus de benefício. O Deus que nós cremos é um Deus da bênção. Deus não somente criou os céus e a terra e a coroa da criação, que é o homem. Deus não somente criou, mas tem interesse na sua criação. Tem muito interesse, diria até usando a linguagem humana, Deus tem preocupação, na linguagem humana, lógico, né? Tem preocupação com a sua criação. A isso, os eruditos na Bíblia chamam de teísmo. Os irmãos que cursaram o seminário têm isso em mente, né? Teísmo, que faz contraponto com o deísmo. O deísmo realmente crê que existe um Deus e que criou os céus e a terra, mas deu as costas à sua criação. Isso para explicar as calamidades e as coisas que acontecem no mundo. O deísmo fala, porque Deus não está mais interessado na sua criação. Deus criou os céus e a terra, e tudo quanto existe sobre a terra e nos céus está extremamente interessado. Isso é, então, teísmo. Não é teísmo, não? Teísmo. Teísmo. Teísmo, isso. É o teísmo. Isso. Teísmo é o que nós cremos, né? É o que nós cremos. Teísmo nós cremos. Que Deus criou os céus e a terra e está interessado na sua criação. Deísmo. Deus criou os céus e a terra, mas não está interessado na sua criação. Agora, ateísmo é anulação de tudo. Não sei que existe ateísmo de verdade, né? Um astronauta vendo a regularidade do espaço, né? Da sua nave espacial, ele disse: não é possível que não tenha uma mão inteligente para criar tudo isso. Não é obra do acaso. A lição fala sobre acidente, vamos ver daqui a pouco. Não é possível que a criação, de tudo organizado, muito bem organizado, não tenha mão. E essa mão, nós crentes chamamos de a mão de um único ser, que é Deus. Tá? O deísmo realmente crê nisso, né? Que tem a mão de Deus na criação. Mas o deísmo, com D, né? D de dado, deísmo, né? Não
acredita que Deus esteja interessado na sua criação. Então, na verdade, o deísmo é um ateísmo, é um meio ateísmo, né? Ok? Tem muita gente, né, assim, em conversa, não julgando, mas em conversa, você pode perceber muitas pessoas que acreditam em Deus que criou o céu e a terra, mas não acreditam na sua intervenção atualmente, né, sobre os céus, sobre a terra, sobre a sua criação. Mas Deus interfere, guia, ordena ainda e pelos séculos dos séculos a sua criação. Parte 1. Deus abençoador. As ações de Deus não são acidentais. O mundo não foi criado por um acidente, por uma explosão. É assim que os jovens aprendem na escola, né? O mundo é o produto de uma explosão. Não, isso é um acidente, né? As ações de Deus não são acidentais. Tem um propósito, visa alcançar o propósito divino. É bom saber, né, que eu existo, você existe, porque Deus tem um propósito em nossa vida. Nós cremos assim, o propósito divino na nossa existência. Ele cita aqui Provérbios 16:4, Isaías 55:11, Romanos 8:28, que é bem conhecido dos crentes, né, dos evangélicos, né? Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor, final do versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Está indicado na lição, na parte 1. Isaías 55:11 é sobre a palavra do Senhor, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então Deus não tem palavras ociosas, que bom, né? O que Deus falar não volta, não tem ociosidade, tem um sentido, tem um propósito, né? Vamos ouvir a voz de Deus então, né? Porque tem um propósito, a palavra de Deus. E o versículo dessa série é Romanos 8:28. Que maravilha, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A tua dificuldade tem um propósito, não é ociosa, tá? Deus não quer que você sofra, tem um propósito, né? Tem um propósito, né? Um propósito educativo, pedagógico, né? E Deus não faz, então, repetindo, Deus não faz, Deus não quer judiar de você, tem um propósito no que está acontecendo com você, no que está acontecendo comigo, no que acontece comigo. Tem um propósito de Deus, né? Amém. Os crentes às vezes, será que Deus não está comigo? Porque está acontecendo isso? Deus está. Tem um propósito, né? A questão é entender o propósito de Deus, tá? Para ter paciência. Se a gente não entende o propósito, a gente não tem paciência, né? Parte 1. Abençoando desde o início. A lição diz assim: a primeira referência ao ato de Deus abençoar é encontrado em Gênesis 1:22. Diz assim: que Deus os abençoou. O Senhor Deus criou, olha que importante, o Senhor Deus criou, deu benefícios e instruiu. Não deixou o homem perdido, né, com a sua criação. Deu benefícios e instruiu sobre esses benefícios, sobre a criação. Diz a lição: não basta existir, dependemos da bênção de Deus para cumprir seus propósitos e de suas instruções para vivermos de acordo com sua vontade. Essa parte tem que dar tempo nós falarmos para o aluno, né? Nós temos que ler isso aqui para o aluno de forma bem clara, né? Dependemos da bênção de Deus para cumprir
seus propósitos. Dependemos dos benefícios de Deus para que Deus cumpra os seus propósitos. E precisamos, que é mais importante, de suas instruções para vivermos de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso coração. Nós dependemos das instruções. Aliás, nós somos totalmente dependentes de Deus. Devemos reconhecer isso a cada dia. Tá? Nós dependemos dos seus benefícios, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua bondade e de suas instruções. A lição diz: a primeira referência ao ato de Deus abençoar é encontrado em Gênesis 1 e 22. Mas a palavra bênção é encontrada pela primeira vez, a palavra bênção, o termo bênção é encontrado pela primeira vez em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, né? E tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar. Você será uma bênção. É assim o plano de Deus. Ele abençoa, Ele nos coroa de benefícios e quer que sejamos beneficiadores. Esse é o entendimento, essa é a exegese, né? Ser tu uma bênção. Reforçando aqui, é preciso a bênção e instruções de Deus para cumprirmos os seus propósitos. Eu dependo então dos benefícios e instruções de Deus para eu cumprir o seu plano, os seus propósitos. Em outras palavras, repetindo aqui, somos totalmente dependentes dele. Não temos nada, né? Vivemos da dependência. Não somos autônomos, né? Somos dependentes dele. É isso que nós precisamos reconhecer. E às vezes o mundo não reconhece isso, né? Então, você tem alguma coisa porque Deus te deu. Você tem inteligência, foi Deus que te deu. Né? Você tem oratória, foi Deus que te deu. Você tem o Espírito Santo porque vem dele, né? Não vem da sua mente, né? Não é uma ficção, não é um pensamento, é uma bênção, um benefício dele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Só uma informação bíblica que é simples, mas é importante, né? O livro onde nós encontramos mais o termo bênção é no primeiro livro da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, onde nós encontramos mais a palavra bênção. Seguido do livro de Deuteronômio. Né? Um tem 14 vezes a palavra bênção e o outro tem 12 vezes a palavra bênção. Então, bênção você encontra, o termo bênção, você encontra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Certo? Isso é uma informação bíblica elementar, né? ênfase das bênçãos temporais. Aqui é um pouco amargo o ensino da lição, né? Um pouco amargo, e eu queria chamar bem a atenção dos irmãos. Vários movimentos e tendências teológicas, identificadas por diferentes nomes, têm se expandido no Brasil a partir da década de 80. Aqui é o que diz a lição. Tá? A pesquisa documentarista, lógico, né? Isso é fruto da pesquisa documentarista. Há uma demasiada busca, pesquisa dele também, tá? Por sucesso, prosperidade financeira, saúde e aquisição de bens. Eu só chamaria a atenção que na década de 80 surgiu isso, né? Na década de 1980, essa demasiada busca, de acordo com a nossa lição. Mas o que me chamou a atenção quando li isso, é que eu lembrei da década de 60,
havia uma busca intensa pela cura divina, não importando o movimento, né? As pessoas iam em busca da cura divina. Depois isso se expandiu, 25 anos depois, para a busca da prosperidade financeira. Essa década de 60 não está na lição. Nós Nunca estamos... mais saiu. É? Depois de 80 nunca mais saiu a busca financeira. Ah, é? É a irmã que está É o que falando. a gente vê, né, irmão? É fruto da pesquisa, da observação dela, né? Tá? Eu vou morrer rica. Eu não posso assim, afirmar com toda tranquilidade, né? Porque nós vivemos assim, no meio, né? Sai muito pouco, né? Sai muito pouco e assiste pouco televisão, né? E ouve pouco rádio, né? Mas, com base no nosso meio, eu não creio que é uma busca desenfreada pelo sucesso financeiro. Tá? Mas, de acordo com a irmã e a lição, isso continua. A lição fala que foi em 1980, a irmã falou que isso continua. Tá? Vamos acreditar nas pesquisas, na observação da irmã? Vocês estão falando melhor, não. Mas é verdade, é verdade. A Assembleia de Deus, não. A Assembleia de Deus está equilibrada entre a cura e o sucesso. Tá bom. Mas tem uma Eu acho que informação... na década de 60, o surgimento da Igreja de Deus e Amor foi muito pela cura. O pastor Davi Miranda, ele levantou essa... Tinha uma outra igreja antes dessa. Tinha, a Maravilha, antes, nossa. Qual era? Quadrangular. Então, assim, no teu prazer nesse culto, porque Brasil não? para Cristo. Brasil para Cristo? Tinha Não podemos negar mesmo porque pessoas que dirigiam essa igreja saem do nosso meio, né? Tinha todas as instruções, tinha todas as instruções. Acentuaram a questão da cura divina, lógico, acentuaram bastante, mas tinha a mesma formação teológica, vamos assim dizer, tá? A mesma cristologia. Por isso que a gente não pode, às vezes, falar muito, né? Porque eles saíram de nosso meio, adquiriram conhecimentos conosco. Agora, faço só uma observação. Tiveram também altos e baixos, né? Essa que é a questão. Não permaneceram de forma linear nas escrituras. Ora sim, ora não. Tá? Pela minha observação, pelo que eu tenho conhecimento. Que é muito pouco também, né? Mas tem uma chave aí para resolver isso. Agora não. É só uma coisa. De acordo com as escrituras, não de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o nosso julgamento, né? Somente a ressurreição de Cristo deve dar sentido à nossa existência. Não é a prosperidade financeira, não é a cura divina, é a ressurreição de Cristo que dá sentido à nossa existência. Porque nem todos são curados, é ou não é? Não é isso? Eu particularmente tenho experiência na família, pessoas que não foram curadas, tá? Mas tinham certeza, se apoiaram, focaram somente nisso, na ressurreição de Cristo, nessa verdade. Temos que consultar sobre esse assunto as Escrituras em 1 Coríntios 15 e 19. Se esperarmos por Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens, né? 1 Coríntios 15 e 19, né? Classificação das bênçãos, parte 1, 3. Parte 1, 3, a partir do final, né? Do final. Não há nenhuma base bíblica, preste bem atenção. Não há nenhuma base bíblica para a igreja buscar a bênção geográfica no país, né? Acho que é isso que o autor quis dizer. E política nessa terra, na presente época, como herança prometida por Deus. Mas não se inquietem, não. Não se inquietem, não. Nós temos aqui, lição é bênção também, né? Lição é benefício também. Mas aqui eu só queria focar um pouquinho as palavras de Cristo sobre
esses benefícios. Está aqui, ó. Sempre ressaltando, né? O foco deve ser a ressurreição de Cristo. Mas os irmãos andem de convir comigo que é difícil, é um teste difícil para a fé ver sem um local para se abrigar, é ou não é? Sem o sustento e sem os milagres, né? Aí irmãos que olham, não, o milagre, Jesus, eu quero que o irmão, eu não tenho esse milagre, eu não vou alcançar, eu sei que não vou alcançar esse milagre, mas que o meu irmão, que a minha irmã alcance esse milagre. Porque esse milagre realmente é um teste, é possível, sim, é possível, mas é um teste muito difícil. E Jesus ordena curar os enfermos, né? Jesus ordenou isso, né? Curai os enfermos, tá? Nós precisamos sempre, para quem está esperando uma bênção temporal, vamos assim dizer, né? Uma bênção geográfica, usando aqui os termos da lição, uma bênção geográfica, um local para morar, né? Uma terra, né? Um país. Com esses jovens aí que estão buscando oportunidade em outros países, né? Muitos jovens estão buscando oportunidade em outros países, né? Na longínqua, me lembrei agora de um país da Europa, muito longe daqui, né? Até esqueci o nome. Muito frio, por sinal, muito frio. Como? Noruega? Mais para cá um pouquinho, perto da Noruega também, tem muita gente indo para a Noruega, mas agora para um pouco, mas numa época, muita gente, pelo menos que eu convivi, estavam querendo ir para Dinamarca também, mas não é esse país, é um que... Islândia também, que é um país pequeno, né? Mas tem um aqui que eu quero... Se fala tanto... Finlândia também, mas tem uma procura aqui nos 10 últimos anos muito grande. É um país até meio pobre, vamos assim dizer, tá? Me lembre aí, por favor, não é Austrália? Que tem o Irlanda. Lembrei sem querer. Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, né? Irlanda do Norte, né? Agora para um pouquinho, mas teve muita... Não é pecado, não é pecado, né? Nós temos irmãos aqui, músicos, né? Não sei se está na Hungria, estava com a André, né? Não sei se ele voltou da Hungria, eu vi esses dias aí. Ainda está nos Estados Unidos agora. Está na Hungria? Está nos Estados Unidos? Isso. Buscando novas oportunidades, né? E esse é um milagre, né? Conseguir viver numa Irlanda fria, Irlanda, né? É um milagre, né? É um teste difícil, né? Para esses jovens não viver com esses milagres, né? Que Deus pode abençoá-los, eu creio, né? Então, Mateus 7,7 e João 14,13. Eu gostaria de algum irmão ou irmã ler aí. Mateus 7,7. Depois João 14,13. Não está na lição, mas seria interessante nós mesclarmos esse texto bíblico, né? Com a palavra de Jesus. Pode ler? Pode ler. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscar com insistência, né? Buscar com insistência. O teu projeto é Irlanda, Austrália, Finlândia, Noruega, né? Estados Unidos. Buscar com insistência. São coisas temporais, são coisas temporais. João 14,13. João 14,13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedires em meu nome, a cura divina, a prosperidade profissional, né? O equilíbrio profissional, em meu nome farei. Jesus falando, né? Jesus está falando essa manhã conosco, tá? Tudo. Mas nunca deixar de focar a vida eterna, né? O Jairo tocava na banda, né? E ele, há muitos anos atrás, ele ia foi para o Iraque trabalhar, né? E eu nunca esqueço,
nosso irmão pastor Pedro de Antônio, uma quarta-feira, né, o pastor pediu oração, o Jairo queria viajar, e perguntou se tinha algum irmão que queria ler um versículo para o Jairo, né? E o Pedrinho leu: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Todo irmão que vai viajar, todo irmão que se aventura, como assim dizer, né, um projeto, eu estou falando isso aí. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Isto é, foca na vida eterna. Foca na vida. Nem? Vamos para a parte 2. A bênção de Abraão e a igreja. Tendo em mente as Escrituras Sagradas, não se trata do que a pessoa quer ou pensa, mas sim do que a Bíblia declara. Nosso coração é enganoso. Vamos buscar na Bíblia orientação, guia para a nossa mente. Né? Nossa mente às vezes é turbada, influenciada, né? Então nós temos que buscar nas Escrituras Sagradas. Trabalho com uma pessoa evangélica e essa semana comentei alguma coisa, Deus usou um senhor, né? E Deus usou ele, e isso que eu estava esperando da parte de Deus. E ele disse para mim: esse teu projeto é do seu coração, é da sua emoção. Procura buscar a vontade de Deus, né? Procura, em outras palavras, procura ver o que diz a Bíblia, aqui no contexto, né? Procura o que diz a Bíblia sobre tais e tais assuntos, né? Maravilha, o pessoal comigo, né? E aquilo realmente entrou no meu coração. Ele é um diácono da igreja. Já se viu um diácono aconselhando o pastor a buscar a vontade de Deus. Mas é isso, né? Todos nós somos sacerdotes, né? Mas aquilo foi muito bom, porque eu estava esperando a palavra de Deus. Não busquei naquela hora imediata, mas já vim buscando a palavra de Deus sobre o plano que tínhamos em mente, né? E sempre comento com ele. Dessa vez eu comentei agora. Eu vou fazer assim, 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 vou fazer mesmo, né? Não esperando que ele falasse a palavra de Deus, mas Deus usou ele, né? Isso é da tua emoção, isso é do teu coração. Procura ver qual é a vontade de Deus, né? Certo? Tenhamos sempre uma língua erudita, né? Seja diácono, seja cooperador, seja quem for, né? Tenhamos sempre uma língua erudita. Tem língua erudita aquele que fala a verdade de Deus, não a verdade do seu coração, das suas emoções, né? Ok? Identificando a bênção de Abraão. É a parte 2. No caso de Abraão, o Senhor se revelou a ele, o chamou, ele fez promessas de bênção. Faria dele uma grande nação. Eu diria, ele seria o instrumento na preparação do Evangelho. A bênção maior para a nossa vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? O irmão que já é crente há um certo tempo pode falar: não, mas isso aqui não tem nenhuma novidade. Tem novidade sim, porque é Deus que está falando. Quando Deus fala, Deus não fala coisas que não são novidades. Deus não tem palavra ociosa. Deus fala. No caso de Abraão, o Senhor se revelou. Ele disse: eu sei, há muito tempo. Alguém pode dizer assim, é verdade. O chamou, ele fez promessas de bênção. Faria dele uma grande nação. A gente, toda vez que pensar nessa história bíblica, temos que pensar no Evangelho, né? No descendente de Abraão, um judeu, né? Um judeu, Jesus Cristo e o seu Evangelho. Nunca poderemos esquecer disso, né? Uma grande bênção, uma grande promessa, para dele uma grande nação. Isso no sentido mais espiritual, vamos assim dizer. A grande nação, que é a nação
evangélica, que é o povo de Deus, que é o povo que crê em Jesus como Deus. Né? Isso foi iniciado lá na história antiga hebraica com Abraão. Né? Ok? Então nós temos que falar isso, repetir isso com o aluno, né? Enfatizar bem isso, né? Com os alunos. Eu tinha pensado que nós criáramos um método para falar com o aluno, que é o método da repetição, todos uma só voz, para que os irmãos possam fazer isso com o aluno. Eu acho interessante isso aí, uma sugestão, e até agora não fiz, mas eu vou fazer ainda antes de terminar a aula. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para nós usarmos esse método aí, né? Esse método pedagógico, vamos assim dizer, né? Tá? Chama a atenção do aluno, né? Vamos lá do comecinho melhor. Essa parte que está em vermelho, que os irmãos estão vendo vermelho, Deus não somente criou, mas tem interesse especial na sua criação, trazendo de benefícios. Aí nos chamamos de teísmo. Essa parte aí é interessante, os irmãos pedirem para o aluno repetir lá em classe, né? A voz não muito alta, porque em outras classes pode não dar certo, né? Então, assim, Deus não somente criou, mas tem interesse especial na sua criação, trazendo-lhe benefícios. Né? Essa frase é minha, mas é bíblica, né? É minha, mas é bíblica. Não contraria as Escrituras. Vamos repetir uma só voz, então? Vamos ensaiar aqui, repetir para nosso elevo espiritual e também como um ensaio para a classe, né? Despertar o entusiasmo dos alunos, né? Despertar a sua atenção. Às vezes o aluno está cheio de problemas, cheio de questões para serem resolvidas, né? Está com dificuldade financeira, tá? E ele fica disperso, né? Nós não podemos fazer com que ele perca, desperta a sua atenção para algo das Escrituras, algo da lição. Então vamos repetir essa parte em vermelho todos juntos. Deus não somente criou, mas tem interesse especial na sua criação, trazendo-lhe benefícios. A isso chamamos de teísmo. Que o teísmo fique bem claro, não pode confundir com deísmo, né? E nem com ateísmo, é teísmo. Irmão Joia, sim. Seria importante abordar, principalmente no início desse trimestre, que vai falar sobre esse tema, de que a bênção de Deus ela está vinculada à obediência aos mandamentos. As bênçãos de Deus vinculam-se aos mandamentos. Olha, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Certo. Né? E em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Então isso é fundamental. Falar para o aluno. Muito bem. Que a bênção de Deus está vinculada à obediência. O senhor pode repetir para nós repetirmos? O senhor pode repetir a frase principal? Deuteronômio 28, 8 e 9. Né? Essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer. Uma outra é de que a bênção de Deus ela é clarificada nas Escrituras. Eu não posso dizer, eu comprei uma bicicleta e isso é uma bênção de Deus. Onde é que está nas Escrituras que comprar uma bicicleta é uma bênção de Deus? Alguém pode até classificar ou reconhecer. A bênção de Deus está em dar provisão. A bênção é a provisão. A bicicleta é uma consequência. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que a bênção de Deus ela é clarificada nas Escrituras. Ela está nas Escrituras. Então, a bênção de Deus é vinculada à obediência aos seus mandamentos. Vamos repetir isso? A bênção de Deus está vinculada à obediência aos seus mandamentos. Quer dizer, nas Escrituras
Escrituras. As Escrituras dizem o que é bênção, o que é maldição. Isso é tão forte que no capítulo 27 de Deuteronômio, lá tinha um monte Gerizim e uma parte das tribos de Israel abençoava. E tinha um monte Ebal, uma parte das tribos de Israel amaldiçoava. Amaldiçoava, por exemplo, com palavras que saíam da boca do amaldiçoador, não. A maldição já estava prevista, assim como a bênção já estava também prevista. É isso que eu quero que nós entendamos. Por exemplo, comprar água do Rio Jordão, sal grosso, isso é bênção. Não é bênção. Não é? Então, o que eu quero dizer em síntese é que a bênção de Deus está prevista nas Escrituras e a obtenção dessas bênçãos deriva-se da obediência aos mandamentos, e a bênção de Deus, ela está completamente clara, assim como a maldição também está clara. Né? A lição faz um contraponto ao que o pastor falou na parte 1.3 e dá a referência bíblica. Não é para nós discutirmos nem estudarmos aqui, mas para levar os irmãos pudessem meditar em casa. Tá? Diz assim a parte 1.3, está no meio da parte 1.3. A bênção que Deus concede também àqueles que não vivem em comunhão com Ele. E ele cita aqui, como bênção de Deus, o sol que nasce, né, para os maus. Tá? Mateus 5:45. E ele cita também Atos 14:17. E só faz um contraponto e pode ser que... Não, isso reforça o teísmo. Que Deus não joga sua criatura ao léu da sorte. Certo. Isso reforça a ideia do teísmo. Certo. Se o sol nasceu para todos, né? Reforça a ideia do teísmo. Exatamente. E o sol é a bênção de Deus. Depois Atos 14:17. Se algum irmão aí Pastor, esse teísmo, ele revela um atributo de Deus também, né? Que é a imanência. Né? Sim. A imanência de Deus. A atividade de Deus, é verdade. Então, só para destacar, irmão Jair, é importante frisar para os alunos, porque há uma confusão hoje no meio do povo, no meio do Evangelho. Eles classificam qualquer coisinha bênção. A bênção de Deus está revelada nas Escrituras. E a obtenção delas se vincula à obediência aos seus mandamentos. É verdade. Só queria observar que não só no evangélico, como no evangélico. Temos evangélicos assim, são fanáticos, né? Tudo vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E quando vem alguma coisa que não é bom na minha vida, eu procuro saber qual o propósito de Deus naquilo que eu acho que não é bom. Que às vezes é bom, não estou vendo que é bom. É claro que a gente tem essa ideia, mas eu digo, reforçando o caráter escriturístico. Certo. A bênção de Deus está revelada nas Escrituras. Como a maldição também está nas Escrituras. Porque a gente não pode banalizar a bênção. Não é? Banalizar a bênção. Pastor, a referência que o senhor está falando, 2:2, o comentarista aí, John Stott, ele fala realmente isso aí. As atitudes de Deus para com seu povo é positiva, construtiva e enriquecedora. É preciso buscar a bênção querendo ser bênção. É isso aí. Ok, então, irmãos, eu fiz propositalmente esse contraponto porque está na lição aqui, tá? Não querendo provocar o debate, tá? E é muito bonito também o que está em Atos 14:17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá dos céus. Para quem Paulo está falando aqui? O povo não evangélico, não cristão, tá? Beneficiando, dando bênçãos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. E isso aparentemente faz um contraponto que o pastor falou, mas também está de acordo com o que ele disse, né? Deus não deu as costas à sua criação, beneficia a todos, tá? Beneficia a todos. Tá? Às vezes nós cristãos, e voltando um pouquinho a questão de tudo de Deus, isso é coisa de fanático, tá? Eu também sou meio fanático, tá? Não tenho a erudição, nós não temos que o pastor tem. Tudo vem de Deus, né? Se eu ganho um presente, eu ganho um presentinho, né?
tem um presentinho tão simplesinho, né, que para mim foi extraordinário, que a pessoa que me deu não tinha condições. Eu fiquei grato a Deus, né? Tocar no coração daquela pessoa, me dar aquele presentinho, tá? Então, mas eu faço aqui abro aspas aqui, abro e fecho aspas. Isso é coisa para crente meio fanático, tá? Deixa eu falar. Aliás, a palavra fanático quer dizer louco do tempo. Para as coisas de Deus nós temos que ser assim, radical, crianças, tá? As coisas de Deus é assim, tá? Às vezes nós queremos muita erudição, tá? E deixamos dar graças a Deus por pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Eu quero reafirmar que eu concordo com o seu pensamento. Eu sei disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos banalizar a bênção de Deus. A bênção de Deus está clara nas Escrituras, como a maldição também dele, né? E isso valoriza mais a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Né? Então, daí uma resposta. As pessoas às vezes falam assim: eu oro tanto, não vejo a bênção. Eu já vi isso aí, tá? Não estou julgando, mas eu já ouvi. Eu oro tanto, eu preciso de uma bênção urgente, há muitos anos estou clamando, não vem a bênção. Estamos terminando. E a pessoa não serve a Deus, não vem para a igreja e tem a bênção de Deus. Nós temos a referência aqui na lição, Mateus 5,45 e Atos 14,17. O teísmo. Deus não deu as costas à sua criação. E a gente fala com certo regozijo e conforto, especialmente a nós, né, seu povo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.